Então começou a gravar. Muito boa noite a todos, um prazer recebê-los aqui. Nós estamos começando uma atividade, né, para poder orientar sobre questões, né, que caem nos exames. São os alunos que estão fazendo o conteúdo de projeto de pesquisa, né, cujo foco é entender como é que os conteúdos, as teorias são cobradas nos exames de suficiência, né? E ainda um entendimento, apresentação das principais questões. Hoje nós estamos com o Tiago, nosso aluno Tiago, né? Que fez um trabalho sobre as demonstrações contábeis, análise de demonstrações contábeis, e o Enio, que também vai fazer a gravação sobre a auditoria, que ficou super interessante o trabalho dele também, e a gente vai disponibilizar os dois. Com a palavra, então, o Tiago, para poder fazer o exame de suficiência, ele vai mostrar aí, né, como é que os exames, como é que o ENAD, ele traz uma apresentação muito interessante. Para quem não sabe, as habilidades e competências, né, são fundamentais. Qual é o objetivo? Quando a gente recebe o item para a gente elaborar, né, chama item, a questão chama item, dá-se o nome de item. A gente recebe qual é o objetivo que a gente quer trabalhar, né, o que o exame quer avaliar, qual é a habilidade, qual é a competência das DCNs, das Diretrizes Curriculares Nacionais. Cada curso, né, cada curso tem as suas DCNs. As nossas DCNs do curso de Ciências Contábeis, elas estão novinhas, fresquinhas, elas são de 2024, né, elas foram reformuladas agora, vão ser implantadas gradativamente. Aqui na PUC Virtual, a gente, nos cursos de Ciências Contábeis, a gente já está um pouco na frente, e a gente já quase que praticamente, eu diria que ela está toda implantada, né, dentro da nossa cultura. A gente está muito satisfeito, né, com os resultados obtidos pelos nossos alunos do exame de suficiência. Estamos com expectativas de muito interessante agora, né? O ENAD vai acontecer, provavelmente ainda não saiu as regras gerais, mas vai acontecer em novembro, e a gente está muito satisfeito aí com essa perspectiva, né? Então, com a palavra, o Tiago, para mostrar aí para nós o que é que foi mais cobrado, exigido, né, Tiago, nesse decorrer aí. Fique à vontade, Tiago. Primeiramente, boa noite a todos. Meu nome é Tiago, sou do 5º período de contabilidade. O objetivo, assim, do meu trabalho específico é apresentar não questão quais são as alternativas corretas, e sim uma análise do objetivo, a interpretação de cada questão da parte da prova CFC. Deixa eu só mudar aqui Vou falar um pouco de como que é a prova, que a prova ela é composta por 50 questões objetivas. Ela, para ter um índice de aprovação, um aluno precisa acertar acima de 50%. Ela abrange diversas disciplinas da área contábil, e a prova tem o objetivo de avaliar o conhecimento, quanto teórico e prático. Algumas questões que eu vou apresentar, vocês vão perceber que são questões que muitas vezes ocorre na prática. Então, assim, eu achei muito interessante essa questão para essa prova, que a maioria dessas questões, elas são aplicadas mesmo no nosso dia a dia, quando a gente estiver analisando uma empresa, pegar uma demonstração contábil de uma empresa, assim, é necessário a gente ter esses conhecimentos que a prova vai exigir do contador. Qual que é a importância dessa prova para a carreira do contador? Primeiro, que a aprovação do exame é um requisito obrigatório para o Conselho Regional de Contabilidade. Agora, um outro ponto que eu acredito ser extremamente importante é para o currículo do contador. Porque hoje, quando você chega num cliente, se você apresentar o seu currículo e falar que você possui um registro no conselho, o cliente vai ter um olhar totalmente diferente para você do que se você chegar apenas, sou um
um contador, mas não tenho nenhuma certificação, não tenho assim, um algo a mais para ser apresentado para o cliente. Então, além disso, também a prova vai avaliar a questão do conhecimento adquirido durante a graduação. Então, são pontos assim extremamente importantes e que nós, como alunos do curso de contabilidade, devemos assim ter um cuidado muito específico em relação a essa prova. Eu vou apresentar agora algumas questões que eu selecionei nas provas. Eu tinha selecionado de 2020 até 2024, mas eu fiz uma peneira para pegar algumas questões que me chamaram mais atenção. Essa questão de 2023, da banca Consulplan, atualmente não é ela mais que está aplicando as provas da CFC, hoje é a FGV, que também vai ter questões da FGV, mas eu gostaria de chamar a atenção a alguns pontos dessas questões. Por exemplo, a questão 25, ela vai falar que uma certa empresa apresentou os seguintes saldos no encerramento do exercício de 2022. Assim que o candidato bate o olho nessa prova, assim, eu estou falando do meu ponto de vista. A primeira coisa que você já vai ver é um balanço patrimonial. Então, assim, o que a questão vai exigir? No final, o que ela vai pedir? Informe a composição do endividamento dessa empresa. O contador ele vai ter que ter uma noção muito boa da fórmula, de como que é montado o balanço patrimonial, principalmente questão, o que que é um ativo circulante, o que que é um ativo não circulante, o passivo, por exemplo, nessa questão do endividamento, a pessoa precisa ter uma maldade de identificar aonde que é o passivo circulante, que são a questão do nosso do endividamento. Eu até coloquei aqui no canto a solução da prova, como que o candidato precisa, o que que no caso ele precisava ter de conhecimento para resolver essa questão. Não somente a questão da fórmula, que seria o passivo circulante dividido por passivo circulante mais passivo não circulante. Mas o foco principal aqui é o domínio sobre a classificação das contas. Vocês vão até reparar que em outras questões também do exame, vai exigir muito isso do candidato, a questão da interpretação, da classificação, dos dados patrimoniais, aplicação de fórmulas financeiras também. O que eu identifiquei na questão dessa banca é verificar se o candidato consegue avaliar a estrutura do capital da empresa, identificar o grau de dependência dos recursos de terceiros, e assim, a banca quer testar a capacidade analítica do candidato. E como eu tinha dito anteriormente, essa questão de você identificar o endividamento da empresa é de extrema importância na carreira do contador. Porque se você for pegar um balanço patrimonial e você conseguir identificar, opa, essa empresa está com a dívida, composição da dívida muito alta, vou investigar, vou tentar entender como que essa empresa conseguiu ter esse resultado. Então, assim, é uma coisa muito prático assim, que essa questão tá cobrando. Gente, se por acaso vocês achar que estou falando muito rápido, se quiser um comentário, vocês podem ficar à vontade, tá? Vocês estão me ouvindo? Tranquilo, Thiago. Tá muito Tranquilo? bom. Tá Deixa eu... perfeito, Thiago, tá muito bom. Tá perfeito. A próxima questão que eu peguei ela aqui é da banca Consulplan. É uma prova de 2023. Uma sociedade empresária apresentou as seguintes informações na elaboração da demonstração do resultado em 31/12. Então, assim, de cara já vê que é uma DRE. E já está toda, assim, não está com a estrutura pronta, mas o candidato já precisa ter uma ideia de o que é uma demonstração do resultado.
A questão, ela vai perguntar o quê? Considerando unicamente as informações disponibilizadas, o lucro bruto será de... Essa questão, você não precisa, assim, nem de decorar uma fórmula. Se o candidato tiver uma habilidade para interpretar uma DRE, saber o que é o lucro bruto, a dedução, custo de mercadoria vendida, para você chegar no seu resultado, assim, é tranquilo. Claro que o custo de mercadoria vendida, você vai precisar de lembrar que tem os impostos recuperados que você tem que acrescentar. Mas fora isso, é mais questão da análise da DRE. Qual que é a intenção da banca, no meu ver, sobre essa questão? É testar se o candidato sabe a estrutura da DRE e ajustar corretamente os tributos e estoques e identificar principalmente os tributos recuperáveis. Que em alguns casos, assim, eu estou falando assim agora de questão de experiência quando eu mexo com DRE. Essa parte dos tributos recuperados, em algum, assim, é muito específico mesmo de um ramo para ter esse tipo de imposto. Agora, é, agora eu vou para a questão da banca FGV, que atualmente é a banca que está aplicando essas provas do CFC. Nesse caso aqui, eu vou ler a questão, depois eu vou passar alguns pontos. Uma joalheria apresentou em seu balanço patrimonial 3 imóveis. O primeiro são realizadas as vendas da loja, é avaliado em 900 mil. O segundo, avaliado por 700, é alugado a terceiros. E já o terceiro, que funciona como escritório, é onde acontecem as atividades administrativas e avaliado por 500 mil. Considerando apenas esses fatos, assine a opção que indica o saldo do ativo imobilizado da joalheria. Bom, essa questão, ela vai informar 3 tipos de ativo que tem na empresa. Mas só que um desses ativos, que no caso aqui que ela está falando, o segundo avaliado, ele é alugado, você não pode considerar ele como ativo imobilizado. Vou até passar aqui para, no caso dessa questão, o ativo imobilizado inclui apenas os bens utilizados nas operações. Ou seja, o primeiro ativo, ele é utilizado na operação, porque é onde a empresa vende. Vamos colocar aqui uma loja de vendas, onde esteja a roupa, e assim, onde que ocorre a movimentação. O segundo imóvel, o terceiro imóvel, que é o escritório, é a parte, vamos dizer assim, administrativa, que também é considerada parte da operação da empresa. Agora, o segundo imóvel, que no caso é alugado, aí já é considerado como se fosse um investimento. Então, nesse caso, o contador, o que ele precisa de ter essa maldade nessa prova? É classificar corretamente os bens do ativo, precisar ter um conhecimento em saber o que é um ativo operacional, o que seria, no caso, considerado como investimento, e sua função econômica, identificar o que compõe o ativo imobilizado. Inclusive, essa questão me chamou a atenção, porque onde eu trabalho, no caso, o balanço patrimonial, eu sei que o dono tem outras empresas assim que ela de aluguel dele, e ela não entra no balanço patrimonial. O que entra dos ativos são o que faz parte da operação da empresa. Agora, loja que ele tem alugado, essas coisas, não entra. Então, essa questão até me chamou a atenção, porque é uma coisa, assim, muito prática no nosso dia a dia. E qual que é a intenção da banca nessa questão? É verificar se o candidato atende à natureza do ativo imobilizado de acordo com uma norma, diferenciando imóveis utilizados na operação.
empresa daquela destinada à renda, que seria, no caso, dos investimentos. Até agora está tudo tranquilo. Se tiver alguma dúvida, vocês podem ficar à vontade. Tá tranquilo, tá muito bom. Agora, uma outra prova de aplicar também foi o primeiro exame de 2024, também da banca FGV. Eu estou focando mais nessa banca, principalmente porque é a nossa banca que vai cobrar da gente na prova. Então, é mais para a gente ter uma ideia de como que seria, no caso, a estrutura, o que eles estão exigindo mais da parte do contador. Em 2023, a demonstração do resultado do exercício de uma entidade apresentou a receita líquida de 200 mil e lucro bruto de 150 mil. Pode-se constatar que na demonstração a seguinte conta apresenta saldo de 50 mil. Vamos supor que essa prova, por exemplo, são 50 questões, você está na vez 29, você está na 30ª. Às vezes você está cansado, aí você pensa assim, nossa, eu estou batendo o olho aqui, não lembro de fórmula nenhuma para resolver essa questão. Mas essa questão, na verdade, ela não está nem exigindo fórmula, porque a gente consegue resolver ela até mesmo sem a fórmula. Se a gente souber como que é a estrutura de uma demonstração do resultado, as outras provas, os outros exercícios, as outras questões, desculpa, também é mais voltado para isso, a questão da estrutura do balanço patrimonial. Aqui, nesse caso, eu até coloquei uma fórmula, que é o custo de mercadoria vendida, mas se a pessoa souber a estrutura, você já consegue marcar a questão assim, em segundos. Porque seria a diferença entre o lucro bruto e a receita líquida. Então, qual que é a habilidade exigida nessa questão? É relacionar os valores da receita líquida e o lucro bruto para identificar o custo de mercadoria vendida. Exige domínio da estrutura da DRE e raciocínio lógico simples. No caso, essa questão, apenas com a estrutura, consegue já identificar. Ainda mais que até uma observação, a questão já deu até o resultado, você não tem questão da soma, é mais a questão da diferença mesmo. E qual que é a intenção da banca nessa questão? É testar se o candidato consegue compreender a diferença entre a receita líquida e o lucro bruto, sabendo que a subtração entre elas resulta no custo de mercadoria vendida. E se consegue associar também o valor à conta correta na demonstração. Assim, resumindo essa questão, é mesmo o conhecimento da estrutura da DRE. Uma outra questão, essa aqui foi uma prova aplicada lá no Rio Grande do Sul, também da banca FGV, no ano de 2024. Uma empresa apresentava o seu balanço patrimonial de 2023, um valor líquido contábil de 400, correspondente a uma máquina em seu ativo imobilizado. O custo da aquisição dela é de 500 e a depreciação acumulada é de 100. A questão já deu até o valor contábil. Aqui, no caso, não precisava nem você subtrair os 500 pela depreciação. O valor contábil dela é 400. A empresa realizou o teste de recuperação do impertment desse bem do ativo em 31/12 e obteve os seguintes valores. Valores em uso, que é o 380, e o valor justo líquido da despesa de venda, que é no valor de 390. Com base nas informações apresentadas, o valor recuperável dessa máquina, o que essa questão ela apresenta? A questão do balanço patrimonial, está querendo saber a questão do valor do seu ativo imobilizado, e ela pergunta, o valor recuperável dessa máquina aí nesse caso, eu, assim, particularmente, achei ela um pouco mais complexa, essa questão, porque a pessoa vai precisar um pouco de lembrar algumas normas, algumas técnicas da parte da contabilidade. Por exemplo, o valor da máquina, na parte contábil, lá já está dando a resposta, que é o valor 400.
O valor recuperável é o valor maior entre o valor de 380, que é o valor justo, e o valor líquido, que é o valor de 390. Não, desculpa, o valor de uso, que é 380, e o valor líquido, que é 390. Temos que também fazer a comparação do 390 com o valor contábil da máquina, que é de 400. E saber que aí já entra mais uma questão de. O professor pode até me corrigir, mas eu entendo como se fosse uma regra, seria, no caso, o valor o valor justo líquido ele deve ser considerado se ele for menor do que o valor contábil da máquina. E aí, nesse caso, a resposta seria 390 mil. A questão, todos esses valores apresentados, ela vai informar, por exemplo, na letra A, 400, letra B, 390, C, 380. Então, essa questão, na verdade, qual que é a ideia da banca? É saber se realmente o contador ele vai ter essa maldade de saber que o valor recuperável não é o valor líquido contábil de 400, não é o valor da depreciação, que é de 100, a aquisição da máquina. Ele teria que ter esse conhecimento. No caso aqui, aplicar corretamente o teste de recuperabilidade, conforme as normas, comparando o valor contábil com o valor recuperável, se ele é maior entre esses valores. Qual que é a intenção da banca nessa questão? Avaliar se o candidato sabe identificar o valor recuperável de um ativo e verificar a necessidade no caso, de ajuste contábil por perda estimado, demonstrando um domínio técnico da norma, redução ao valor recuperado dos ativos. Ou seja, nesse caso, eu vejo que é uma questão mais complexa nessa questão, porque vai falar um pouco do caso balanço patrimonial, mas vai exigir também que o contador tenha essa habilidade, essa maldade para chegar nesse resultado. Agora, assim, tá tudo certinho. Se tiver alguma dúvida, vocês podem E é ficar à vontade. interessante, né, Tiago, mostrar também que sempre o valor vai trazer as alternativas, né, Tiago, vão sempre ser uma possibilidade da resposta. Né? É o que você trouxe muito bem apresentado aí, em outras palavras, né? Quer dizer, se o aluno não entende o conceito, né, de que por que que o Tiago trouxe muito bem, né, o valor líquido contábil de 400, ele falou e falou muito bem, 500 menos 100 da depreciação, o valor líquido contábil dele é 400, né? Quer dizer, Sim, se o aluno não entende a definição, o conceito, né, ele vai errar. Não é pegadinha, eu não trato isso como pegadinha, mas é para exatamente como o Tiago bem disse, para testar o aluno da compreensão efetiva dele, né, Tiago? isso. Eu estava fazendo a comparação entre as duas bancas, no caso a FGV e a Consulplan, que foi até algumas questões que eu tinha colocado no começo, mas eu tinha olhado outras questões da prova também. Eu achei as questões da FGV, igual você falou, não é questão de pegadinha, mas ela vai exigir que a pessoa tenha um conhecimento. Porque assim, se uma pessoa achar, é o valor de uso, que é o valor recuperado da máquina, vai lá e marca 380. E assim, já vai para outra questão achando que acertou. Então, são essas, o que eu estava reparando, são mais essas maldades Exatamente. que a banca vai querer, vai exigir assim, do candidato, conhecimento de normas, questão Exatamente. de estrutura, de balanço patrimonial, fluxo de caixa, assim, e dentre outras formas de cobrança que ela vai exigir. Perfeito, Tiago, é isso aí. É perfeito, é isso mesmo. Claro. Coloquei algumas questões também para completar, porque eu tinha colocado algumas, não vou dizer assim, bem cálculo, mas que era mais conhecimento de estrutura, mas também algumas outras partes também de conhecimento,
que, por exemplo, resultado abrangente é a mutação que ocorre no patrimônio líquido durante um período que resulta de transações em outros eventos que não seja derivado de transações com sócio na sua qualidade de proprietários. Assine a opção que completa corretamente a lacuna. Ou seja, nessa questão aqui, o que eu achei assim, interessante nela, que vou até passar aqui, ó, primeiro, o que é o resultado abrangente? A primeira coisa que precisava, o contador precisa entender, que eu vejo aqui nas questões, que ela vai buscar alguns conceitos, resultado abrangente, que para o contador ter algumas, não digo normas ou regras, mas são alguns conceitos assim que a gente precisa mesmo, até na questão na prática, que essas coisas aparece para o contador. Tanto que a ideia primeiro do meu TCC era comparar se essa prova, se ela é aplicada na prática e fazendo essas questões, vendo algumas correções das provas, eu pude perceber mesmo que muitas dessas questões, elas são, sim, aplicadas na prática. Por exemplo, o resultado abrangente inclui ganhos e perdas que não passam pelo resultado do exercício, mas aumenta ou reduz o patrimônio líquido como ajuste de avaliação patrimonial. Ela não envolve os sócios. Qual que seria, no caso, a habilidade exigida nessa questão? É o conhecimento conceitual, que seria o resultado abrangente, sobre demonstrações contábeis, especialmente sobre o resultado e sua relação com o patrimônio líquido. A ideia da banca nessa questão é testar se o candidato conhece o que é o resultado abrangente, altera diretamente o patrimônio líquido, sem envolver transações com o sócio. Então, assim, é uma questão, podemos dizer assim, que vocês não conseguem entender o conceito, ela fica fácil, que não seria ativo, nem passivo, nem resultado. Uma outra questão que já envolve um pouco um cálculo. Em 31/12, o passivo de uma sociedade empresária era de 400 mil, já seu patrimônio líquido era de 600. O indicador de endividamento geral da sociedade empresária na data era de... Aqui, nesse caso, a gente vai precisar também, não tem dessa vez a estrutura de um balanço patrimonial, mas a pessoa já precisa entender como que é a estrutura para você conseguir chegar no cálculo de endividamento. Por exemplo, qual que é o cálculo? Que é o passivo total dividido pelo passivo total mais patrimônio líquido. Eu não tenho, nessa questão, ele não fala o valor do ativo. Mas o contador precisa ter a maldade. Se eu tenho aqui o valor do meu passivo, então já tenho automaticamente o valor do meu ativo, que é 1 milhão. Então, meu endividamento seria o quê? 400 mil, que seria, no caso, o meu passivo, 400 mil, e meu patrimônio líquido, 600. Então, seria 400 mil dividido por 1 milhão. Então, daria a minha composição de endividamento seria de 40%. Qual que é a habilidade exigida nessa questão? É interpretar e aplicar corretamente as fórmulas de análise estrutural de capital, especialmente o cálculo do endividamento geral, utilizando os dados de passivo e de patrimônio líquido. Qual que é a intenção da banca? É verificar se o candidato domina os principais indicadores financeiros, nesse caso aqui seria o do endividamento, especialmente os relacionando à estrutura de capital, e se compreende o peso das dívidas em relação aos recursos próprios da empresa. Avalia também a capacidade de raciocínio lógico e precisão nos cálculos contábeis. Então, é mais uma questão que, além de você ter que ter o conhecimento de indicador, de um conhecimento bem breve, assim, de fórmulas, também vai exigir que você tenha um conhecimento de um balanço patrimonial,
vai ter outras questões também que vai exigir você ter um conhecimento de uma estrutura, de uma demonstração, fluxo de caixa. Uma outra questão também, o passivo é uma obrigação da entidade de transferir um recurso econômico como resultado de eventos. Assine a opção cujo item completa corretamente as lacunas dos fragmentos acima. E no caso, também a mesma coisa, que com a habilidade que o contador vai precisar quando ele pegar essa questão. O passivo. O que seria o passivo? O que seria, no caso, a obrigação? No caso também, a da entidade transferir um recurso econômico como resultado de eventos. Ou seja, de acordo com a definição do passivo, o passivo é uma obrigação do presente que decorre de eventos passados. Ou seja, não é uma obrigação do futuro. Então, seria o quê? Presente em relação ao passado. Ou seja, a empresa reconhece a obrigação do presente, que é um fato, um gerador que já ocorreu, uma coisa assim que já ocorreu. Então, qual que é a habilidade exigida nessa questão? É conhecer a técnica de passivo, conforme a estrutura conceitual da contabilidade, e a ideia, qual que é a intenção da banca? É verificar se o candidato compreende os conceitos fundamentais da contabilidade, especialmente a natureza, no caso, qual que é a natureza do passivo? E reconhecimento baseado nas normas contábeis vigentes. Então, assim, acho uma questão mais tranquila, mas também exige do candidato alguns, mesmo sendo demonstrações contábeis, vai exigir também alguns conceitos do que é ativo, passivo, patrimônio líquido e assim por diante. Uma outra questão que coloquei aqui de verdadeiro ou falso, que é também relacionada às demonstrações financeiras, de acordo com a lei. Isso aqui me chamou muita atenção, porque até então não tinha. Eu pensava que eu teria que estudar muito questão de leis, quando fosse estudar a questão de auditoria ou outros assuntos, mas também está ligado junto com demonstrações contábeis, demonstrações financeiras. Aqui ela vai perguntar para fazer uma avaliação das alternativas a seguir com verdadeiro ou falso. As demonstrações de cada exercício serão publicadas com a indicação dos valores correspondentes das demonstrações do exercício anterior. No caso, qual que é a ideia aqui a questão está exigindo aqui do contador? Se ele tem esse conhecimento que as demonstrações de cada exercício que são publicadas com indicação de valores correspondentes das demonstrações do exercício anterior. Ou seja, na demonstração vai estar lá o ano de 2022, aí do lado vai estar lá ano de 2021, para a pessoa fazer aquela comparação. Nas demonstrações não poderá haver agrupamento de contas semelhante. As demonstrações financeiras registradas a destinação dos lucros, segundo a proposta dos órgãos da administração e o valor será considerado definitivo, as demonstrações serão completamente por notas explicativas e outros quadros analíticos ou demonstrações contábeis necessárias para esclarecimento da situação patrimonial e dos resultados do exercício. Ou seja, se o contador tiver uma base assim da demonstração financeira, de uma estrutura, de uma demonstração, de um balanço patrimonial, DRE, etc., ele já vai conseguir responder essas questões. Por exemplo, a alternativa 1 e a 4 são verdadeiras. A 1, que conforme a lei exige a comparabilidade do exercício com o anterior, igual eu tinha falado, 2022 com relação a 2021, e a quarta, que também é verdadeiro, que as demonstrações devem ser acompanhadas de notas explicativas. Normalmente, questão na DRE lá, você vê bastante notas explicativas e quadros adicionais para melhor compreensão, porque a demonstração precisa ser
de uma forma bem abrangente e mostrar toda essa parte dessa informação, principalmente para quem for uma empresa de capital aberto, para fazer investimentos e etc. A habilidade exigida, no caso, seria dominar os princípios legais da demonstrações financeiras, especialmente conforme a lei, e a intenção da banca é verificar se o candidato conhece as obrigações formais da contabilidade societária, como estrutura, comparabilidade, transparência e funções de notas explicativas. Mais uma outra questão também da banca, que aqui já no caso já coloquei no caso aqui uma DRE, uma sociedade empresária elaborou a seguinte demonstração do resultado. Aqui está receita, custo, lucro. E, de acordo com a norma, a apresentação das demonstrações contábeis, a demonstração é elaborada de acordo com o método da... Aqui, nesse caso, o que me chamou a atenção é porque o professor Amils pode até explicar melhor, mas tem, se não me engano, são 2 tipos de demonstrações, que é para a função e a natureza, que a natureza, se eu não me engano, ela é mais detalhada. E a questão da função, ela já é mais reduzida. Por exemplo, um exemplo aqui, outras receitas, eu poderia descrever quais são as receitas, o custo de produto e serviço, despesas administrativas, e assim por diante. Então, você sabendo, pegando esse conceito, você já consegue eliminar 2 questões aqui, porque essa demonstração aqui já não é questão da natureza. Então, qual que é a habilidade que o contador precisa? É compreender os critérios de apresentação da DRE, conforme as normas contábeis. E qual que é a intenção da banca? É testar se o candidato sabe diferenciar a função e natureza das despesas da DRE e conhecer a obrigatoriedade da divulgação complementar. Porque até um ponto interessante aqui nessa questão, porque a letra A, ela vai falar que é função da empresa e não é necessária divulgação adicional, mas a DRE ela precisa apresentar as informações principalmente para quem está pegando essa informação, for fazer algum investimento, alguma análise de dados da empresa. Então, no caso, a resposta seria a C, porque a função de despesa da sociedade empresária deve divulgar as informações adicionais sobre a natureza da despesa. Então, vai agora até fugiu a palavra aqui, mas seria como se fosse uma nota explicativa ou algo assim para explicar aquelas despesas, quais são as receitas e assim por diante. Uma outra questão também, um analista realizou uma análise horizontal do balanço patrimonial de 2 supermercados, com a finalidade de recomendar um investimento em um deles. Um fato que pode ser constatado diretamente por meio dessa análise eu achei interessante essa questão, porque a análise horizontal eu utilizo muito no meu trabalho. E antes mesmo de começar a mexer com a parte de contabilidade, na parte financeira, mexendo só com a parte financeira, de contas a pagar, contas a receber, também eu já mexia muito com questão de análise horizontal. Então, a gente pode perceber que essa prova, ela abrange muitas coisas assim que são do dia a dia mesmo. A banca quer saber se o contador ele tem conhecimento e está preparado, principalmente, para o mercado. Análise, no caso, a pessoa precisa ter uma ideia de que seria a análise horizontal, que é a comparação, a variação de valores ao longo do tempo, no caso seria por linha, das demonstrações contábeis. Como ela é possível identificar crescimentos ou reduções no saldo de contas, como aumento de dívida, obrigação com terceiros, o que torna a alternativa B correta. No caso, por exemplo, só um exemplo, por que não poderia ser a letra D? Porque a abrangência do ativo circulante em relação ao total do ativo. Aqui eu não aplico a análise horizontal, aqui eu posso aplicar a análise vertical, porque eu estou comparando
no caso aqui, meu ativo circulante com o total do meu ativo. Assim, agora eu vou juntando todas essas questões que eu apresentei, o que eu tiro como avaliação geral, o objetivo da banca. Primeiro, é avaliar a correta classificação das atividades operacionais, investimento, financeiro. A banca também tende a avaliar a elaboração das demonstrações ajustadas em raciocínio contábil estruturado. Vocês podem até ver que a questão da estrutura durante a prova, o contador precisa ter a estrutura da DRE, a estrutura do balanço patrimonial, fluxo, a questão do fluxo de caixa, precisa entender essas demonstrações financeiras. Mede a capacidade de interpretar balanço patrimonial, aplicar percentuais, entender o capital de giro, a capacidade do candidato em relacionar a teoria e a prática, que tem muitas questões aqui que a gente realmente vai vivenciar isso na prática, e a habilidade de analisar cenários contábeis e tomar decisões fundamentadas. Principalmente que eu notei que tem muitas questões que vai exigir um conhecimento na lei. Então, assim, o que eu tiraria assim, de forma resumida, o contador seria a estrutura, as leis da contabilidade em geral e algumas fórmulas, algumas demonstrações, alguns indicadores financeiros também. Acredito que seria interessante para o contador conseguir realizar a prova. Agora, a habilidade exigida, no meu ponto de vista, seria o domínio de lançamentos contábeis, a estrutura do balanço patrimonial, interpretação do capital circulante líquido em vencimentos de contas. Teve bastante questões, está pedindo questão do endividamento. Exige raciocínio lógico, análise crítica e simulação de cenários, análise de indicadores financeiros, econômicos, interpretações e demonstrações contábeis, principalmente DRE, balanço patrimonial, demonstração de fluxo de caixa, e avaliação de ativo e passivo. Também ter um conhecimento, principalmente dessa estrutura. O contador tem a maldade de saber identificar a parte do ativo, a parte do passivo, a curto prazo, longo prazo. Então, é esse combo que o contador precisa ter para conseguir fazer uma boa prova e ter um êxito muito maior do que apenas 50%. A avaliação da prova. Agora, assim, no meu ponto de vista, o que eu considero, né, a minha avaliação sobre essa prova, o que eu achei de interessante nessa prova. Os lançamentos são densos e exigem reorganização constante dos saldos. Eu até coloquei uma questão da demonstração do resultado. As contas ela não estava com a estrutura pronta. O contador precisa saber identificar cada item de receita bruta, custo de mercadoria vendida, receita líquida e assim por diante. Eu não achei nada questão do EBITDA também, que eu acredito que também é uma coisa que eles podem cobrar também na prova. É preciso lembrar de regras contábeis, leis, mesmo sob pressão de tempo. Então, eu entendo que durante a prova a gente tem um tempo e durante as questões, muitas vezes a gente não vai conseguir identificar, nossa, eu não lembro dessa lei, eu não lembro dessa norma. A prova testa nosso domínio técnico e agilidade de raciocínio, agilidade para resolver questões sob pressão do tempo. Então, tem muitas questões também que vai exigir que o candidato tenha a fórmula em mente. Por exemplo, a gente viu aqui a fórmula do endividamento. Então, muitas vezes você está lá faltando 5 questões para você terminar a prova, faltando 20 minutos para ter que entregar a prova. Aí, assim, você não tem muito aquele... Você não vai lembrar muito como que é a fórmula para achar o endividamento.
E, por fim, a capacidade de identificar e aplicar corretamente os conceitos contábeis, que também é essencial. No mais, assim, eu agradeço. Se tiver alguma dúvida, estou à disposição. Muito bem, Tiago. É muito interessante a sua fala, Tiago, porque exatamente, quer dizer, obviamente a gente não sabe o que vai cair na prova, apesar de que você colocou muito bem no início, né? Tanto na prova do CFC como na prova do ENAD. Mas historicamente, né, se a gente consegue. Boa noite, professora, tá boa? Se a gente consegue fazer uma análise, né, criteriosa das provas, a gente vai entender que os assuntos se repetem mais ou menos em todas as edições, né? Uhum, No ENAD, né, e a própria combinação entre competência e habilidade que você trouxe muito bem, né? Quer dizer, toda a questão, tanto do ENAD quanto do CFC, tem um porquê da existência, por que eles estão cobrando isso, né? Porque eles uhum, acreditam que essas competências, essas habilidades que são das DCNs que a gente tanto fala, né, das diretrizes curriculares nacionais, elas deveriam ou devem estar dentro do projeto de formação do aluno, né? Então, assim, é uhum, claro que BISDA, como você falou, EBIDA, como queiram, né? Que cada um chama de uma coisa, vai ter também outros colegas que vão estudar isso, que também é forte, né? Especificamente em análise de demonstrações contábeis, você, pela sua apresentação, é fato, né? Indicadores, né, que trabalham a questão do endividamento, a questão do análise horizontal e vertical, né? Quer dizer, são todos os conceitos que a gente vem trabalhando no curso de uma forma ampla. Não tem nenhum segredo, não tem nenhuma, acredito eu que você possa dizer claramente, não tem nenhuma questão que nós não trabalhamos aqui, né? Quer dizer, uhum, os microfundamentos cuidaram disso, as estratégias, né, dos projetos também deram esse entendimento. Quer dizer, e se a gente analisa, né, em análise de demonstrações contábeis, três questões, no mínimo, né, vão estar presentes na prova do ENAD. Duas ou três questões, com toda certeza, vão estar presentes na prova do ENAD. E no CRC, como você bem trouxe aí, né? A banca tem muita importância, né? A uhum. FGV, que provavelmente deve continuar, né? Eu não sei o contrato deles por quantos anos vão estar, mas diferente um pouco da prova do ENAD, né? A prova do ENAD, o nosso modelo de prova aqui na PUC Virtual, ele está muito conectado, ele está muito adaptado ao modelo ENAD. Há uma tendência, acredito eu, que o próprio CRC, né, eu entrevistei vários profissionais, diretores, lá não chama diretor, não, conselheiros, né, que cuidam lá das áreas temáticas, e eles acreditam que, para a minha tese de doutorado, eles acreditam sim nessa inovação, né? Se vocês já escutaram a conexão contábil, fala contábil, como é que chama, Jasmar? O podcast, que é Fala Contábil, como é que chama? Conexão Contábil. Voz, Hã? voz contábil. Voz Contábil, exatamente. Se vocês, né, essa semana mesmo, teve uma publicação de um reitor da Unimontes, isso mesmo, né, que foi entrevistado pela professora Josmar, e ele fala exatamente nessa necessidade de formação de um profissional contábil, né, foi muito interessante, depois até se vocês quiserem ver a entrevista dele, tá maravilhosa, tá no YouTube, tá divulgado aí, né? É muito interessante essa acompanhar, né? Então, Tiago, você trouxe essas Sim. considerações que são pertinentes, né? Quer dizer, é o entendimento do conceitual, né? Quer dizer, o que é um ativo, o que é um passivo, mas muito mais na prática, né, Tiago? Você mesmo trouxe da sua experiência, do que você usa toda
todos esses instrumentos, todas essas questões, todos esses conhecimentos, você acaba usando, né? Foi fala sua, né, Tiago, nem é minha. Sim, isso me chamou muita atenção também, tanto que essas questões que eu tinha selecionado são questões que, não todas, claro, mas a maioria eu tinha encontrado com isso no meu trabalho. Pois é. Então, assim, eu pude ver que a prova, ela realmente vai exigir muitas técnicas que a gente vai ser aplicado na prática mesmo. Exatamente, né? Quer dizer, é uma formação para Sim. a vida, né? Para dentro de um contexto maior, mas também tem uma aplicabilidade, tem uma estratégia muito bem elaborada e que é, digamos que seria o conhecimentos básicos, né? Uhum. É claro que também a gente vai discutir em outros momentos, a gente vai discutir é, equivalência patrimonial, o que que é uma coligada, o que que é uma coligada, controlada, controladora, e tem, né, nos outros encontros nossos, desse grupo de pesquisa, a gente vai também. Mas quer comentar, Enio, professor Josmar, Adilson, quer comentar alguma questão, alguma dúvida que ficou? Enio? Na verdade, ficou muito bom a apresentação do Thiago, né? Foi muito boa, deu umas ideias, né? É isso, né? Eu acho que ficou muito claro. Tá certo. Você ficou com alguma dúvida, sim? Não, né, Enio? Você gostaria do Tiago explicar? Não, assim, detalhar? Não. Não, não, na verdade, para a apresentação em si, foi muito boa, né? Eu acho que ele realmente está em cima Obrigado. daquilo que foi pedido, né? Aham. Que o senhor pediu para que fosse trazido por nós, né? Aham, Então foi muito boa. tá certo. Obrigado. Professor Josmar, quer comentar? Quero sim, quero parabenizar, né, pela escolha das questões, pelo comentário também que foi feito, a lógica de como demonstrar, assim, qual que é a habilidade, o que que a questão está pedindo, né, para poder ter a consciência da intencionalidade, né, do estudo e da forma de estudar para, né, porque às vezes, assim, fica muito interessado em algum aspecto que não é tão relevante para o desenvolvimento da questão. Também a forma de resolver a questão define muito, né? Que fazer essa leitura já de eliminação, de não poderia ser essa de forma alguma. Então, tem sempre duas ou três alternativas que são as possíveis. E tem, agora a gente, por exemplo, com o ENAD, mudou, né, Alisson? Toda a lógica lá do ENAD, a gente vai ter teoria de resposta ao item. Então, não vale só responder as sectas, né? Teria também quais as que você respondeu menos errado, assim, que você não foi um chute tão ruim, você não jogou você não marcou a improvável, né? As pessoas erraram, mas elas erraram para segunda possibilidade, que assim, então a falha ela é menor. E isso traz uma carga na média ponderada do item. Então, e fica a sua situação em relação ao Brasil, e não uma mera acertou, não acertou. É uma forma de avaliar que usa muito ela é muito conhecida, chama teoria de resposta ao item. O que leva a uma consciência maior sobre como chutar, né? Se você não tem certeza, ou é aquele outro sintoma que existe, que a pessoa vai lá e ela não se dedica a ver as evidências. Às vezes, uma simples leitura de prova já te dá a solução de 50% das questões, uma leitura atenta, né? Uma leitura atenta. Porque o conhecimento que você tem teria que ter a carga de resistência. A gente tem falado muito sobre isso, né, Amilson? Assim, um dos pontos que é desafiador é a própria abstinência, que você tem que bancar para ficar lá 3 horas e meia, 4 horas, concentrado naquele foco. E hoje
você conseguir que uma pessoa fique 4 horas debruçada por um papel, né, em cima de um papel, sem nenhuma distração, com só aquela linha de pensamento, é uma imersão muito profunda, muito diferente do que a gente vive hoje com tantas telas. E é o que está. Então, a gente tem que criar essa abstinência mesmo, né? De agora eu estou fazendo isso, eu não vou fazer aquilo, agora o foco é nisso aqui. Então, não sei se você teve a experiência, assim, né? De só estou nesse PDF, vou imprimir até, vou pegar aqui, tentar resolver, né? Que é essa experiência de simular a realidade que vai ser vivida na hora de fazer sua avaliação, numa certificação, no exame. Então, acho que são pontos importantes. Queria comentar, pessoal, amigos, que seria interessante a gente, em respeito aos colegas, né, aqui do grupo de estudo, que todos participem dos seminários. Então, de alguma maneira, que a gente estabeleça aí com clareza como que fica a avaliação dos que não vierem, né? Como aconteceu aqui, que a gente teve uma apresentação excelente e alguns colegas não puderam estar presentes nesse horário, que é o nosso horário de orientação. Então, que seja aí uma forma de também deixar claro como que vai ser avaliado a apresentação e presença no seminário, para que a gente possa, assim, ir mesmo que assista depois, né, que tem essa particularidade, mas não é o objetivo desse grupo de estudos. O objetivo é ser mais aqui dinâmico, né, e interativo no momento do nosso encontro. Então, são esses comentários aqui, e estou aqui na expectativa da próxima semana. Peço desculpas que eu demorei um pouquinho para chegar, estava com um aluno aqui super feliz, que acabou de passar no estágio da Caterpillar, e vai começar na área contábil lá, estava compartilhando a notícia. A gente fica feliz, né? Quando as pessoas vão... Que maravilha, hein? Na Caterpillar, que é a da máquinas, né? Que é aqui da máquinas pesadas, atende a Vale, né? Ele está lá em Piracicaba. É uma empresa e tanto, empresa e tanto. É. Muito bem. Então, ótimo, hein? Então, ficou gravado, né, Tiago? Acho que ficou bom, muito bom, né, Josmara? É porque a gente tinha combinado, Josmara, que depois se desse algum problema, mas eu acho que ficou muito boa a gravação, acho que atendeu bem a nossa demanda aí, né? Então, era isso, né? Muito obrigado, Tiago. Acho que valeu a pena, né? A gente vai publicar, né? Você falou que não teria nenhum problema, né? Não, tranquilo. A gente vai publicar e depois, Tiago, eu gostei tanto da apresentação que talvez, né, Josmar, a gente possa até convidar ele para repetir aí para uma turma maior, né, para a turma do presencial, quem sabe, né? Porque ele foi bem, né, foi bem didático, ele foi bem, acho que evoluiu bem. A gente vai divulgar, né, como a gente sempre divulga, mas acho que seria de muito bom tamanho. Tá certo? Então tá ótimo, então. Tá obrigado. Certinho. Tiago, agora podemos dar continuidade, né? Agora você já passou essa fase, agora podemos concentrar no artigo, né? Na concentração mesmo de elaborar o artigo final para a gente poder já encerrar, né? Claro que você já me falou que você está apertado, porque é final de mês, época de imposto de renda, a gente está tempo de infartar, mas vamos levando. No caso, meu não é um imposto, é fechamento mesmo, porque onde eu trabalho, eles exigem o balancete e tem que estar tudo certinho, todo mês. Nossa, aí é uma luta. Ah, bom. Então tá ótimo. Enio, tá combinado, né, Enio? Então você também pode, acho que fica de bom tamanho aí, fechou? Então, professor Milson, na verdade, como a hora já se foi, né? Então, a minha apresentação, então, eu vou gravar e envio para o senhor, ou na próxima terça a gente apresenta também? Não, então, também? você fica do jeito que que você achar que fica melhor, né? Você grava, manda para mim, né? E aí eu vou avaliar e ajusto alguma coisa e tal, né, se eu acreditar que for preciso. Senão eu mando eu te devolvo, tá bom assim? Tá, pode ser. Aí você apresenta de novo, mas aí eu acho que você gravando eu verifico, né? E te retorno, tá bom?
O que acontece? Na verdade, seguindo aí o modelo do Thiago, eu vejo que ele colocou no slide todas as questões, né? Na Aham. verdade, eu pensei assim em não colocar todas, porque iria ficar muito longo,